noite. Boa noite, boa noite. Estou a confirmar que já está ou não. Boa noite. Não. Ainda não. Boa noite. Parece que está. Ainda não estava a ver na página eu próprio. Agora apareceu. Boa noite. Fico então à espera das perguntas. Hoje vou fazer de forma diferente. Enquanto chego. Paulo, relativamente à Suécia, é realmente um bom exemplo do não lockdown. A OMS já terá reconhecido isso. Pelo menos algumas pessoas na OMS já parecem referir-se à Suécia como um bom exemplo, ainda que não toda a estrutura. Sim, a Suécia é o único exemplo racional de tudo isto. Fazer o que eles fizeram é a única forma de lidar com uma infecção, pura e simplesmente. Tudo o que se tentou fazer noutros países não altera nada de substancial. A única coisa que vão conseguir é criar pânico, criar problemas mentais, criar problemas económicos nos países. Não há absolutamente prova nenhuma prévia, anterior, que fechar os países muda o que quer que seja. Não se conseguem parar infecções. Entretanto, o volume deve estar baixo hoje também. Portanto, aquilo que a Suécia fez é aquilo que mais sentido faz, é aquilo que se tem feito no passado. Proteger as pessoas vulneráveis, pedir às pessoas infectadas para ficar em casa, fazer quarentena de pessoas infectadas, tanto quanto possível. E é a única coisa que se sabe. E lavar as mãos. São as únicas medidas que há à prova de fechar. Eles fecharam algumas escolas, mesmo para o fecho de escolas há muito pouca prova. É muito ténue de que tenha feito alguma diferença. A Holanda tentou fazer o mesmo. O primeiro-ministro holandês, já depois de terem começado a fechar algumas coisas, tentou parar. Fez um discurso a indicar que tinham que fazer o mesmo, essencialmente, que tinham que lidar com o medo e que não fazia sentido nenhum fechar o país todo. Mas já tinham fechado algumas coisas nessa altura e, portanto, mais ou menos pararam de fechar ainda mais. Pensava eventualmente, não sei. Não faço a mínima ideia se voltou a escrever, se me voltou a expor ainda mais ou não. Sim, mas a pergunta que pode generalizar-se: um estudo serológico recente da DGS de Espanha dá 15% de imunidade de Madrid, 7% de Catalunha. É representativo porque o teste parece ser, o estudo parece ser muito bem feito, já. Eles fizeram aleatório, fizeram a escolha das pessoas de forma aleatória, e as pessoas depois decidiram participar ou não. O que eles referem também no estudo é que tiveram dificuldade em medir um dos anticorpos, o anticorpo IgM. Eles indicam a páginas tantas no estudo que não conseguiram medir bem, que houve problemas com a medição. E isso indica que podem estar a subestimar uma parte das pessoas que têm anticorpos. E, portanto, a percentagem pode ser mais alta do que aquela que os 15%, 14% que eles indicam em Madrid, pode ser mais alta. Pelo que está no estudo também, com os números de IgM
que eles mesmo assim publicaram, mas que dizem que tiveram problemas, sobe sensivelmente 3%, se bem me lembro, em alguns dos sítios. Portanto, podemos estar a falar de 3% que estão mal contabilizados, ou ainda mais do que isso. E já é muito em termos de... Porque Madrid foi o sítio onde houve mais mortos. Estarmos a falar de 15% para uma infecção desta natureza já é bastante. Eu tenho dito desde o início que tinha aprendido em Munique que estas infecções dificilmente passam dos 30%, ou que nunca passam dos 30% num ano. Ainda que teoricamente o limite de imunidade seja no 60% e 70%, no limite teórico, o que me ensinaram, o que eu tinha aprendido em Munique era sempre muito mais abaixo do que isso, que o limite prático, por alguma razão, era sempre muito mais abaixo. Portanto, não estamos a falar de uma distância gigantesca em termos do que se vê em Madrid para aquilo que será o prático, ou a imunidade prática num tipo desta infecção. Portanto, não é uma indicação de que a Espanha, para parar a infecção, eventualmente ainda esteja muito longe. Não vejo isso como sendo assim, como nesse sentido. Não é muito diferente, é mais baixo do que se viu em Nova Iorque, por exemplo, do que se vê em Nova Iorque, na cidade e no estado, que é outro bom estudo também. É um estudo muito bom de serologia. Mas eles indicam 20 e pouco por cento em Nova Iorque. Portanto, não é uma diferença abismal, porque se, por exemplo, se considerarmos que o limite de imunidade seria nos 30%, onde a curva abrandaria muito, nos 15%, metade do efeito já se faz sentir, porque, uma vez mais, é uma exponencial. O próprio efeito é exponencial. E, portanto, os 15% não representam metade daquilo que seria necessário em termos de velocidade de propagação. Quanto mais próximos estamos daquilo que seria o nosso limite, mais lenta ela vai ficando cada vez mais. Portanto, é sempre faz também uma exponencial, faz também uma distribuição normal em termos de velocidade. Portanto, eles têm o problema, eles indicam o problema do IgM, não sei ao certo, eles não indicam os detalhes do que é que foi o problema na medição, mas indicam que há esse problema. E como nos sítios onde causou mais dano, como Madrid, já podem ter efetivamente imunidade prática atingida. Se considerarmos que em Nova Iorque a infecção parou porque atingiu a tal imunidade prática nos 20%, eles terão 5% de distância. Não é muito significativo se voltar a retomar, se a infecção por alguma razão voltar a retomar no inverno. Além disso, conforme vamos obtendo mais imunidade e conforme as pessoas mais vulneráveis morrem, portanto mata muito acima dos 65 anos, conforme o grupo de pessoas acima de 65 que está muito vulnerável morrem, cada vez é mais difícil para a infecção manter o mesmo nível de mortalidade, de letalidade nos restantes grupos, e portanto os efeitos do que se pode esperar nos restantes 15% para atingir uma potencial imunidade já não são os mesmos que nos primeiros 15%, porque aquele grupo mais vulnerável já foi vítima da própria infecção. Outro aspecto muito interessante também hoje sobre a entrevista do professor Carol Sicora, que publiquei há pouco tempo, que ele menciona que não me tinha ocorrido, nunca tinha ouvido ninguém mencionar isto, que é o efeito, a imunidade pode ser muito maior, só que não gerou anticorpos detectáveis. Ou seja, ele explica que, como a infecção, nós sabemos que a infecção é muito leve nos grupos etários mais baixos, podemos estar a falar de uma infecção só na parte superior, no sistema respiratório superior, em que o sistema imunitário consegue combater a infecção ainda antes do vírus propriamente entrar, ainda está só na laringe,
e isso gera reação imunitária, mas não gera reação imunitária para depois os testes detectarem esses anticorpos. Podemos estar a falar de muitas pessoas que tiveram contacto, que o sistema imunitário já tem essa memória, já sabe lidar com o vírus, mas que não chega a produzir anticorpos detectáveis. Portanto, estamos a falar de uma imunidade leve nesse sentido, porque a infecção também foi leve. E o outro efeito também que temos que levar em conta é que já se sabe que há imunidade cruzada. Já se sabe, houve um estudo publicado na Cell recentemente, que já sabia antes, também já havia indicadores antes, no tipo de anticorpos que se estavam a ver. Sabemos que o sistema imunitário está a reagir a este novo corona com memória de outros corona. Como quase toda a gente já esteve infectado uma vez na vida com outro corona, há imunidade cruzada entre as duas estirpes de corona. Não são estirpes, são mesmo vírus diferentes. E, portanto, o sistema imunitário parece estar a dizer: eu nunca vi isto, mas já vi isto, e, portanto, vou reutilizar para atacar este. Portanto, todos estes efeitos de infecções muito leves que podem não ter gerado anticorpos detectáveis, a dificuldade que eles têm na detecção de IgM e a imunidade cruzada, colocam tudo isto em termos de imunidade e em termos de evolução da infecção num cenário muito, muito benigno, de que o risco de voltar com qualquer tipo de segunda vaga assustadora começa a ser absolutamente residual, não começa a ser sequer uma possibilidade. Sabe o grau de imunidade? Não sabemos ainda, Paco. Não há nenhum estudo aleatório ainda em Portugal. Só temos há agora 3 estudos não aleatórios. Bem, o de Cascais foi mais ou menos aleatório, mas é muito restrito geograficamente. Há um estudo em Loulé, há um estudo de profissionais de saúde em Lisboa, e saiu hoje um estudo, acho que foi hoje que saiu, feito em Cascais, os primeiros resultados de um estudo feito em Cascais, mas são todos muito localizados, e os outros 2 nem sequer são aleatórios, portanto não sabemos ainda qual é que vai ser a figura, qual é que vai ser a imagem no país todo, não podemos extrapolar nada disso. O que tem indicado todos eles é que há sensivelmente 10 vezes mais, encontram 10 vezes mais pessoas com imunidade do que aquilo que tinha sido visto com PCR. Mas não é seguro ainda dizer nada para o resto do país, porque os estudos não são aleatórios. Faz sentido que esteja nos 10 vezes mais num país que teve uma infecção muito leve. Não é nada de extraordinário andar só nas 10 vezes mais. Desde há mais ou menos um mês que o número de casos confirmados é 10% dos casos suspeitos. Não se pode fazer nenhuma extrapolação a partir disso. Só se pode, a única extrapolação a partir destes 10% dos suspeitos é que já temos muita capacidade de teste. Não podes fazer mais nada, não podemos extrapolar estes 10% para o resto da população que já esteve infectada. Não, porque os testes não são feitos de maneira nenhuma aleatória. Estes testes PCR, além de terem a janela temporal muito restrita, só podem ser feitos em alguns dias ou dão negativo, mas a decisão de quem é que se testa não é de todo aleatória, é baseado quem é que esteve em contacto com, quem é que é funcionário de saúde, por aí adiante. Há uma série de critérios, não tem absolutamente nada de aleatório, portanto não se pode extrapolar absolutamente nada para fora dessa amostra onde são feitos os testes. Recente, as superfícies não eram um meio de transmissão. Portanto, as notícias, supostas notícias que vieram hoje, que a OMS a dizer que afinal não tem prova que o vírus transmite nas superfícies. O que eles dizem é que não tem prova. Não ter prova não é o mesmo. Não ter prova não é o mesmo que dizer que se prova que não existe. Ok? Eles dizem que não têm prova, mas isso não significa que não existe transmissão. Portanto,
toda a extrapolação que os jornalistas, uma vez mais, andaram a fazer daquilo que foi dito, é um abuso. Esta é a mesma pergunta do JM. Não, a OMS não disse que não se transmite. Eles dizem que não têm prova que se transmite, o que é muito diferente de dizer que não se transmite. É uma distância gigantesca. É muito difícil provar, é extremamente difícil provar que não se transmite pela superfície. Okay? Não é um estudo, não é meia dúzia de amostras que provam tal coisa. Era preciso prova gigantesca para fazer uma afirmação dessas. E, portanto, eles não têm nada de gigantesco para fazer uma afirmação dessa grandeza de dizer que não se transmite. E como não tem, assume-se aquilo que nós sabemos dos outros. Até agora, o que sabemos de todos os outros é que se transmitem pelas superfícies, e por isso é que lavar as mãos é bastante eficiente. Até termos prova gigantesca de que não se transmite, que não temos, o que temos é falta de prova, o que é diferente de ter prova que não. Mas até termos prova que não se transmite, até haver um número significativo de estudos a dizer não se transmite por superfície, temos de assumir que se transmite por superfície. Não há indicação nenhuma que não se transmite por superfícies. Há indicação que se transmite por espirros, por transmissão aérea. Isso existe desde sempre e também é muito comum nos outros. Portanto, o que temos que assumir é que se transmite pelas duas formas, que se transmite por gotículas diretas, se for o caso, mas também se transmite por superfícies. Não há indicação nenhuma contrária até agora. E como tal, a indicação de lavar as mãos continua a ser perfeitamente válida. O que se viu hoje, uma vez mais, foi jornalistas que não entendem o que estão a escrever sobre aquilo que não deviam. Existe alguma razão científica para os portugueses? Não. Já tinha falado disto antes. A prova sobre o uso de máscaras para pessoas saudáveis é muito baixa, muito fraca. Não há indicação nenhuma, não há nenhum estudo conclusivo que diga que vale a pena usar máscaras. Para mais, usar máscaras num país por pessoas que não estão habituadas reduz ainda mais a capacidade, se ela existisse, reduzia ainda mais a capacidade das máscaras, porque as pessoas vão estar sempre a tocar na máscara, porque sentem-se desconfortáveis com a máscara, não estão habituadas. A única razão para utilizar máscaras, para haver a indicação de utilização de máscaras, é para gerir o medo. É para, de uma forma ou outra, as pessoas que têm medo se sentirem um pouco mais seguras e voltem a fazer a vida normal. Não há nenhuma indicação significativa científica, não há indicação de que possa mudar o que quer que seja. Os países asiáticos usam muito, mas principalmente quem usa é quem suspeita que tenha sintomas que possa estar infectado. Nesses casos, sim, para pessoas que estão infectadas ou que suspeitem que estão infectadas, faz sentido indicar a máscara e pedir-lhes para usar, eventualmente obrigá-las a usar. Aí sim existe prova e existe um historial na Ásia de utilização bastante efetiva. Fora disso, gestão de medo apenas. Eu nunca escrevi absolutamente nada contra isso. Nunca me opus a uma decisão tal do governo, precisamente pelo aspecto de gestão de medo. Pode ser uma ferramenta de placebo social. O custo é relativamente baixo. Temos que fazer alguma coisa, essencialmente. Esta é a mesma pergunta sobre transmissão. No início da epidemiologia, sim, pode. Nesta altura, tendo a certeza já que o perigo é baixíssimo, não há uma falsa proteção. A proteção não é necessária, não se justifica qualquer proteção, porque sabemos que o risco é aquilo que é. Portanto, não existe a questão de falsa proteção nesta altura. Já se fala nas sequelas. As sequelas são mínimas. Já não olho para isto há algum tempo, para ser sincero.
Mas todas as doenças, todas as infecções, todas as complicações de saúde que temos têm o potencial para deixar sequelas. Uma gripe pode deixar sequelas, se evoluir para uma pneumonia, pode deixar sequelas. Não vi absolutamente nada que indicasse uma percentagem de sequelas alarmante desta infecção. Há sempre comportamentos estranhos de todas as doenças. Há doenças perfeitamente banais que em algumas pessoas têm cenários complicadíssimos que assustam. Tudo o que eu vi sobre sequelas deixadas por esta infecção não me indicaram uma força estatística para criar qualquer tipo de alarme. Existem, com toda a certeza existem, mas parecem perfeitamente dentro das percentagens que se espera de qualquer tipo de infecção, de qualquer tipo de doença. Necessário do ponto de vista de risco? Não. Do ponto de vista de gestão de medo e daquilo que o governo decide, é o que é. Se há uma lei a indicar que sim, o que existe também é que a lei não indica o que é uma máscara. Se quisermos recusar o uso, não estou a dizer que se deve recusar o uso, atenção, estou a dizer se quiserem recusar o uso, a lei não especifica o que é uma máscara. Uma máscara de carnaval é uma máscara, portanto, um lenço de papel sobre a boca e o nariz é uma máscara. Ninguém pode, legalmente e seguindo a lei, ninguém pode impedir ninguém de entrar no supermercado com um lenço sobre a boca. É uma máscara. Não está especificado o que é. Não estou a advogar que o façam, precisamente pela gestão de medo. Pode ter um papel importante em acalmar outras pessoas, mas do ponto de vista legal, a lei é o que é. Fará sentido? Não. 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 Ainda hoje escrevi precisamente sobre isso. O que está a acontecer nas maternidades é chocante. Não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum. Os serviços de saúde têm de voltar ao normal ontem. Não faz sentido absolutamente nenhum estar a impedir o que quer que seja em termos de visitas, em termos de pediátricos e maternidades. O risco para essas camadas para essas faixas etárias é zero. Não há risco nenhum significativo, relevante, portanto não faz sentido nenhum impedir o que quer que seja na pediatria nem nas maternidades. Não faz sentido nenhum os utentes serem sujeitos a teste antes de entrarem. Já há relatos de pessoas que morrem à espera. É absurdo. Não faz absolutamente sentido nenhum. Os profissionais de saúde têm que ganhar coragem e têm que assumir aquilo que são. São profissionais de saúde, estão sujeitos a risco de infecções nessa profissão. O risco associado a esta doença é o que é baixíssimo. Não faz sentido nenhum depender o tratamento, prestar cuidados de saúde a ninguém baseado num teste sobre um vírus que não representa risco nenhum significativo. O que se passa nas maternidades é inaceitável. Não deixarem as mães e os pais em contacto com os filhos recém-nascidos é absolutamente injustificado. Não há absolutamente nada que justifique tal atitude, porque o risco é inexistente. Robson, algum país que tenha tido uma quantidade de mortes acima do normal? País, não. Não há nenhum país que indique que tenha uma indicação de mortalidade significativa, como um todo. Mas isto depois, se na Europa os países são o que são, relativamente pequenos. Mas o estado de Nova Iorque poderá ter mortalidade acima do que se foram os picos anteriores de gripe.
mas também começo a ter muito cuidado com os números dos Estados Unidos, porque a inflação do número de doentes com Covid pode ser muito real. Os Estados Unidos, o sistema de saúde dos Estados Unidos é baseado em seguros. Portanto, os hospitais recebem, são pagos pelo seguro com base numa tabela de preços. E cada doença tem um preço. Cada doente que seja tratado para uma determinada doença significa uma determinada quantidade de dinheiro que é paga ao hospital. Os hospitais dos Estados Unidos estão a sofrer muito em termos económicos com tudo isto. Já há relatos de hospitais que estão na falência nos Estados Unidos. Portanto, passa a haver um incentivo muito grande para os hospitais tentarem cobrir toda a falha, toda a faturação que não têm do restante, tentarem cobrir com o corona. Ou seja, começa a suspeitar que há uma atribuição muito alta de casos a corona apenas para a sobrevivência dos hospitais. Ou seja, eles perderam todos os outros doentes, deixaram de fazer cirurgias, deixaram de ter emergências, deixaram de fazer consultas, tudo isto caiu a pique, eles estão a correr o risco de falir por causa desta queda e começam a suspeitar que há um aumento muito significativo do Covid apenas em termos de codificação, que se chama codificação em gíria. Os números que eles introduzem no sistema de gestão de doentes acaba por ser o número, o IC9 do Covid, apenas para faturarem às seguradoras esse dinheiro. Portanto, já não tenho muita confiança que os números dos Estados Unidos sejam muito realistas em termos de doença, em termos epidemiológicos. Na Europa não há nenhum país que tenha mortalidade acrescida significativa em relação a outra época de gripe. A Itália, que foi a pior, a mais fustigada, não chegou perto de 2014-2015. O Reino Unido está próximo de chegar, ou está a chegar a 1999-2000, anda qualquer coisa como 5.000, acho que está a 5.000 de distância daquilo que foi 99-2000, mas a mortalidade no Reino Unido também teve uma queda muito grande nos últimos dias, poderá estar mesmo a fechar completamente, portanto não há indicação nenhuma de que nenhum país tenha tido uma mortalidade muito alta. A Suécia tem aparecido indicadores de que a mortalidade na Suécia é muito alta para abril, mas isso não significa que a mortalidade seja alta para uma época de gripe, só quer dizer que chegou muito tarde. Abril parece estar mais alto, mas isso é porque em abril normalmente já tem muito poucos mortos e portanto fez disparar aquilo que foi só em abril. Um estudo de Génova indica 14%, sim, e começamos a ver que começam os sítios mais afetados, começam a ficar pelos 15-20%, começa a ser um padrão. Nova Iorque, Madrid, Génova nos 15%, 15-20%. Sim, já tinha visto este estudo de Génova hoje. Eu aconselho o teste serológico. Para as pessoas individuais não vejo grande valor. Como tenho dito, não vejo grande risco de haver, não vejo risco de haver uma segunda vaga significativa. Portanto, saber se é imune ou não, para mais mundo parece claramente ter. Não vejo grande valor em estar a fazer um teste de serologia. São muito importantes se forem escolhidos para fazer um teste que eventualmente seja feito em Portugal. Se houver um teste aleatório ou um teste regional, ou quer que seja, em que alguém vos pede para participar num estudo mais abrangente, sim, devemos participar para ter uma imagem do país, onde é que estamos. Individualmente, não. Profissionalmente, há empresas, vi relatos de empresas que andam a fazer testes de serologia. Não sei para quê, não vejo valor absolutamente nenhum. E as empresas não podem obrigar ninguém a fazer tais testes. Em Portugal não é permitido
no Portugal, em todos os países, basicamente, não é permitido obrigar a fazer qualquer ato médico, e um teste destes é um ato médico. Portanto, todos os funcionários têm o direito a recusar. Sim, faz sentido manter alguma, alguma proteção aos grupos de risco, que era aquilo que devia ter sido feito exclusivamente, que é aquilo que a Suécia fez genericamente. Portanto, os grupos de risco devem ser mantidos com algum cuidado. Mas, acima de tudo, esse cuidado deve ser de cada pessoa. Não devemos obrigar, não faz sentido nenhum estar a obrigar pessoas acima de 65 anos a ter um comportamento qualquer, passar uma lei a dizer que não podem sair de casa, que não podem fazer isto. Cada pessoa que assuma o risco que quer, se essa pessoa já não tiver capacidade de decidir, que a família decida por ela. Não pode ser feito de outra forma. Se há uma pessoa que esteja num lar e a família quer visitar essa pessoa, os outros utentes têm de viver em sociedade e aceitar também esse risco, e vice-versa. Não podemos estar a impor qualquer tipo de restrição. E se essa pessoa que está num lar ou que está num grupo de risco achar que quer estar com os netos ou com os filhos e assumir esse risco, não há absolutamente ninguém que tenha o direito de lhe tirar essa decisão. Não faz sentido nenhum impor qualquer tipo de proteção. Sim, tenho receio. Tenho receio que o sistema de saúde tenham que admitir que geriram mal toda esta situação e que tenham causado danos, que tenham causado mortes por não estarem preparados, por terem mudado a forma como tratavam estes doentes. Tenho receio porque poderá ser muito mal compreendido. As repercussões podem ser muito significativas nos sistemas de saúde. Preferia que isso não tivesse que ser discutido, preferia que os sistemas de saúde não tivessem esse risco sobre eles, mas infelizmente, por causa da ventilação, por causa da mortalidade não atribuída, os excessos de mortalidade que estamos a ver, principalmente no Reino Unido. No Reino Unido já é absolutamente cristalino que há um excesso de mortalidade muito grande que não pode ser atribuído à Covid. Em Portugal anda mais ou menos, não é propriamente chocante, mas sim, a ventilação e agora a mortalidade não atribuída, tenho receio que possa ser atribuído precisamente à forma como os sistemas de saúde decidiram tratar isto. Sim. Tenho muito poucas dúvidas que já vimos o que temos a ver desta infecção. Não vai fazer mais nada durante o verão e quando voltar, se voltar no inverno, será uma infecção perfeitamente banal. Sim, desaparecerá. O vírus não desaparecerá, é provável que volte, mas enquanto infecção que causa morte visível, que causa morte que nos preocupemos, está perfeitamente fechado. Se vai acontecer antes da vacina, sim. O mais provável é que nunca chegue a existir uma vacina. Não temos nenhuma vacina para coronas humanos. Portanto, a probabilidade de conseguirmos uma vacina para um vírus já é difícil. Conseguir uma vacina para um vírus corona é ainda mais difícil. Não me admirava nada que nunca chegássemos a ter uma vacina sequer. Estará pela... Não. Muito pelo contrário. As decisões foram tomadas de forma quase unânime, sem qualquer tipo de debate. Não. Se há coisa é que atravessa todas as correntes sociais e políticas com opiniões divergentes. Vou fazer mais 10 minutos. Boa noite.
Acreditas ainda este verão no turismo, visto o turismo ser uma fatia muito grande da parte da economia? Não sei. Sinceramente, não sei. Creio que dentro de poucas semanas temos um estilo de vida mais ou menos normal. Há sinais de retoma bastante rápido do estilo de vida ou da vida normal ou da vida nos outros países que começaram um pouco mais cedo. Parece haver sinais em Portugal do mesmo. No Reino Unido ainda não. Infelizmente para mim. No Reino Unido ainda não há qualquer tipo de pressão social para abrir qualquer que seja. Mas nos restantes países europeus, sim. Se isso vai ser suficiente para retomar o turismo, não sei. Não sei o que é que alguns países, o Reino Unido, por exemplo, estão a mencionar ou a falar em impor quarentenas no regresso ao Reino no regresso não, na entrada no Reino Unido. Quem entra no Reino Unido ter que fazer quarentena. Se vários países impuserem esse tipo de restrições, fica o ano turístico completamente destruído. Se os governos tiverem coragem de não o fazerem, se conseguirem, se deixarem abrir os países, deixarem retomar os voos sem quarentenas absurdas, poderá ainda haver algum turismo na parte final do verão. Não sei. Talvez faça sentido fazer como a Estónia, Letónia e Lituânia, que abriram completamente as fronteiras entre os três e que têm livre circulação sem qualquer tipo de restrição entre os três. Poderá fazer sentido abrir, por exemplo, Portugal, Espanha, França, sem qualquer tipo de restrição e conseguir ainda algum turismo dentro da Península Ibérica. O turismo interno, sim, creio que o turismo português, creio que com a retoma de vida, com a confiança das pessoas, creio que ainda haverá algum turismo interno durante este verão. Não creio que as regras nas praias vão resistir muito tempo. Não creio que o governo tenha qualquer capacidade de impor o que quer que seja nas praias. Vão fazer apenas de conta. Não tenho muitas dúvidas que o turismo interno tenha alguma retoma. O Dr. Filipe Frois, pois, não sei. Eu vi algumas afirmações do Filipe Frois, não vou comentar. Ian Fraser, não vi. E última pergunta. Concordo. Ainda que sejam pessoas que estejam em risco de via, não faz sentido nenhum não permitir qualquer tipo de visitas. Quando muito, restringir o número de visitas a uma pessoa por doente. É absurdo que os sistemas de saúde continuem a impor regras deste género. Não posso concordar de forma nenhuma. Ok. Os portadores do vírus que não têm sintomas pode significar que o vírus se mantém dormente para sobreviver. Não sei bem o que é que estás a perguntar, Maria. Não, se não tem sintomas, o mais provável é que não haja infecção significativa. Que o vírus pode ficar dormente? Sim. Uma infecção parece haver indicação de que ele fica dormente como os outros corona. Há muitos corona que ficam dormentes e que deixam de causar qualquer tipo de infecção ou sintomas. Mas a primeira conclusão de não ter sintomas não seria que ele está dormente, é mesmo que a infecção é muito ligeira e que o sistema imunitário consegue evitar uma infecção e que, portanto, o número de vírus que existe no corpo é muito baixo, não está a causar reação imunitária substantiva
e que, portanto, o risco de infecção também é baixo por não ter sintomas. Bem, apareceu mais uma, Ricardo. Necessitam de mais internamento por complicações especiais deste vírus, nomeadamente pulmonar. Sim, no início era essa a recomendação que veio da China, de que havia necessidade de muito mais ventilação, mas começa a haver muitas dúvidas de que essas recomendações estariam corretas ou eram as melhores. Começa a haver muitas dúvidas que a ventilação forçada foi o procedimento mais correto. Mas não vou entrar por aí porque não tenho formação clínica. Estou a dizer o que vi. Havia relatos dos médicos alemães no início ou muito cedo a dizer que os italianos estavam a ventilar demais e parecem ter parado a ventilação forçada, a ventilação mecânica. Mas sim, há mais necessidade, quanto é que essa necessidade tem efeitos ou tem vantagem clínica, não é de todo claro se ter ventilado tanta gente valeu a pena. Ok. Por hoje chega. Não sei se vou fazer amanhã, se não. Provavelmente sim, mas a ver, vamos. Boa noite a todos. Obrigado pelas perguntas.